Fala galera, vim passear aqui no Copan hoje, um prédio histórico de São Paulo, vou mostrar um pouco para vocês num dia mais off, fazer uns comentários de como é que tá as coisas. Estou na reta final aí do doutorado, nas últimas semanas aumentei mais ainda a carga de trabalho, então no último feriado aí eu tive um burst de dedicação. Normalmente eu não gosto de trabalhar assim, mas emendei os dias e consegui, né, blocos de trabalho muito bom, passei acho que umas 15 horas por dia escrevendo no feriado aí, fiz quase 90 páginas da tese aí nos 4 dias e consegui ter um espaço, né, para fazer as coisas, foi bem satisfatório. Agora, semana passada também foi muito gratificante, que eu fui convidado pela UFSCar no campus de Araras para dar uma palestra. Fui lá falar com eles no curso de licenciatura sobre o que eu tenho feito, contar um pouco da história dos neutrinos. Vou deixar aqui a página do evento, sigam eles lá, é muito legal para dar uma força para a galera. Também vou deixar aqui o meu primeiro slide, falei um pouco da importância dos neutrinos para a gente avançar nosso conhecimento, né? Numa das perguntas mais velhas da humanidade, que é do que as coisas são feitas. Contei um pouquinho da minha pesquisa, de como meu trabalho está relacionado às questões em aberto do modelo padrão, dentro das coisas. Foi muito divertido e foi um dos frutos, né, de ter começado a fazer conteúdo. O convite veio de uma pessoa que me acompanha aqui no canal, então mandar um abraço aí também para o Rodrigo, que me convidou, né? E foi muito legal, assim, foi muito gratificante mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado. E é isso, né? Estamos aí tentando sobreviver aí às coisas todas. Muito legal como as coisas têm evoluído. Eu tô com 80% da tese pronta, tô bem cansado já, mas hoje eu resolvi fazer uma pausa na manhã e de tarde, né? A gente veio aqui passear por conta disso. Mas tá quase indo. O planejamento aqui, esse final de semana, eu termino o último capítulo, se tudo der certo. Ontem achei um erro em umas contas, o que complicou a situação, mas com sorte logo vai ser resolvido, tá? Enquanto isso, vou mostrar um pouco para vocês aqui do ambiente. Pedi aqui o cappuccino, um pãozinho de queijo, um cookie. O que é o seu mesmo? Latte? Café com leite, é. Ah, café com leite, tá. Ali é o Copanzinho Bar, tem um restaurantezinho ali que tem um pastel que tá com cheiro muito bom. Eu acho que vou pegar um pastel depois. E a gente vai almoçar ali no Orfeu, né? Orfeu. É isso. Depois eu vou voltar lá pra dentro de novo e mostro pra vocês. Mas é isso daí. Tava precisando de uma manhã mais off aí, então acho que faz umas 5 semanas que eu não paro nem um dia. Então hoje vou ficar aí amanhã mais quieto, aí quando chegar em casa rabiscar mais um pouco, corrigir as coisas que a minha orientadora já me mandou, que são correções simples, foi muito positivo o feedback, e essas correções eu consigo fazer hoje mesmo, e amanhã eu volto para as coisas de lápis e papel, porque eu preciso refazer essas contas que deu errado e ver se eu consigo acertar antes de concluir o capítulo. Se não, eu vou ter que reduzir o capítulo, mudar um pouco e pôr só os resultados que eu já sei que está certo até o momento. Mas eu queria muito pôr esse trabalho, que é muito importante para mim, mas ele é um trabalho muito difícil. Eu estou trabalhando nele faz 2 anos e meio já. Então, infelizmente deu errado de novo, mas o resto da tese tem 4 artigos que estão finalizados e eu ainda estou deixando coisa de fora, né? Eu tenho outros artigos que terminei durante o doutorado e não incluí na tese, porque, enfim, não precisa ser por tudo, né? Mas então eu estou numa situação boa que eu estou omitindo coisas do que está faltando. Mas eu queria muito pôr isso que é muito especial. Mas vamos ver como é que evolui aí. Until my brain moves slow now, slow down. Yeah, you know I love to get out my lows. Cause every time I talk I choke. Run faster till my heart explodes. Now slow down. Saí lá de Minas pra comer pão de queijo aqui. Mas esse tá bem gostoso, viu? Pedi também um cappuccininho, já tomei um expresso antes. Esse é o melhor pré-treino para escrever tese.
esse livro aqui é muito bom. Queria comprar esse, ainda não comprei, mas esse daqui é muito bom. Queria muito conhecer o Rafael Montes ou algum outro escritor assim um dia e entender o processo criativo, né? Fazer umas perguntas de como é que é ter as ideias de coisa tão, assim, histórias com plot e na deles tem ingredientes bizarros ainda assim. Eu queria muito entender como que é o processo, quanto tempo leva, como que ele edita, como que ele repensa, para ver o quão próximo é, né, do trabalho de escrever, sei lá, uma tese, vamos supor, ou o trabalho criativo acadêmico, né? Eu queria, são umas coisas que, assim, eu tenho muita dúvida e gostaria de um dia conhecer alguém que trabalha com outras coisas e perguntar. Acho que são temas que eu tenho muita curiosidade, sabe? Fico vendo o material pronto e você fica, cara, como é que a pessoa pensou nisso no íntimo dela? Imagina, você tá lá um dia aleatoriamente trabalhando, bem com essa história. Eu queria saber se tipo ela vem por partes, como que é feito, se ele, como que é feita a pesquisa, sabe? Como que ele pensa nos ingredientes, quem são as inspirações, como que é feito, tipo, porque sei lá, para escrever a tese a gente faz uma revisão bibliográfica, né, além de construir as nossas próprias coisas. Como que é a revisão bibliográfica dele, né? Quanto de material que ele consome, né, de leitura por mês, dentre outras coisas. Fico sempre com essas brisas aí, com diversos trabalhos criativos. Eu acho o processo em si, entender o processo antes de ver o material pronto, são coisas que eu gosto bastante. Ó, roupa pra Billy. Essa daqui, ó. Xadrez. Essa ficou boa mesmo. Qual será que é o tamanho dela? Não sei, GGGGGG. Não, moral, essa é difícil. Essa é muito grande, essa acho que é... Bom, não sei, se pá ela cabe. Agora a gente veio aqui na galeria do Copan, tem várias lojinhas aqui, cafezinho, muita coisa boa. Barbearia, ó. Umas camisetas moletom. Muito da hora. Essa é a Ecobag de São Paulo. Muito louca, né? I walked across an empty land. Olha os gatinhos pretos, que legal. Esses bichinhos aqui, ó. Colecionaria tudo. Oi? Gatinho só tem esse daqui, ó. Meio apocalíptico. Mas esse daqui é gato preto também, né? Mas esse daqui é de fofinho. Ah, sim, sim. Meio Branca de Neve Darkness. Aí pra balancear, né? So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across. Aí aqui a gente tá falando da Elite, né? Docinho de leite, queijinho. Olha só. Olha a beleza desse queijo com presunto. Salame. Uma goiabada. Você já sabe, né? Isso daqui a gente tá em casa. Uma loja de queijo aqui. Esse chocolate muito bom aqui, ó. E uns queijinhos da Serra da Canastra. A gente nasceu praticamente lá dentro da serra. Passa no pé da serra, perto de São João Batista do Glória. Tudo de lá, ó. Doce de leite, goiabada na palha, pimentinha, mel. Bom demais, né? Bom demais, tá maluco. So why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Tomei um expressinho aqui também, comi um pão de queijo. Daqui é melhor ainda. Aqui tem uma cachaçaria, para quem é chegado numa cana. Fala um oi aí. Oi. E aí, tá gostando? Primeira vez que eu venho aqui, em 10 anos em São Paulo, uma vergonha.
Mas eu conheci bastante coisa de São Paulo até, só aqui que tava faltando mesmo. Chama uma lojinha de BH aqui, ó. Esse refrigerante aqui foi feito para ter um refrigerante local. Vou experimentar. Somewhere only we know. Somewhere only we know. Vem. Oi, obrigado. Bom dia. Bom dia. A gente comprou aqui, ó, um docinho de leite. Falou que é cristalizado por fora e cremoso por dentro. Depois de experimentar, se é bom. E compramos um refrigerante original de BH para experimentar. Nunca tomei isso daqui. Vamos ver. Agora nunca experimentei nada ao vivo, hein? Não sei fazer blog disso não. Pô, pior que é bem gostoso. Me lembra aqueles Guaraná de garrafinha que vendia. Sabe aqueles pequenininhos que vendia no interior? É, mas que era de... É, que era de uma garrafinha de vidro desse tamanhozinho, esqueci o nome. É, que tinha o desenho do Guaraná. Mesmo gosto, muito bom. Lembrou a infância. Ué, mas o que é isso aqui, ué? Só tem restaurante mineiro aqui. Tava sabendo disso não. Olha aí, mais um. Já estamos em casa. Agora a gente tá aqui na Galeria Metrópole. Algumas lojinhas aqui. Também conhecendo a primeira vez. Aqui é o centro de São Paulo. É, ó. Vocês já viram uma banca de cima? Nem eu, primeira vez. Restaurante ali. Aqui tem várias galeriazinhas. Lugar para fazer pilates. I still watch you when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool. You're moving without moving, and when you move, I move. You are a cold emotion. They're all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I move. When you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby, shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. You are the right of movement. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you're Atlas and it's sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone from me. When you move, honey, I'm putting on something so flawed and free. So move me, baby, shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So
Mandando essa mensagem aí pra galera que tá vendo o vídeo no 2x e não consegue mais ver as coisas em tempo normal. Chegamos aqui no Orfeu. Vamos almoçar agora e estamos decidindo aqui. Tô pensando se eu vou na parmegiana para variar. Pedimos uma porção de moela para começar. Bem bonito, olha. Com um pedacinho de pão. Vou experimentar aqui e a gente pediu de prato principal a costela. Já mostro. Uma pimentinha para acompanhar. Gosto bastante de pimenta. Vamos ver se tá bom agora. Tentando pôr mais do que cabe na... É muito bom mesmo. Pimentinha também, ó, dá um toque especial muito gostoso. Muito bom o molhinho. Chegou a costela aqui. Aí vem com um arrozinho, uma farofinha. Bonito tá, viu? Vamos ver o gosto. Mas não tem jeito de tá ruim não, olha isso aqui. Acabamos de almoçar aqui, agora vamos tomar um sorvetinho de paçoca com doce de leite. Tô até embananando as palavras. Agora fui olhar o cardápio, tem esse sorvete aqui, ó, Montes Claros. Sorvete de queijo, doce de leite, roca e farofa caramelizada de pão de queijo. Já era, não vai ter outra escolha não. Olha isso daqui, não tem jeito de ser ruim, tá doido. Olha a cara desse sorvete, tem o doce de leite por cima e o sorvete de queijo por baixo. O farelinho de pão de queijo aí. Muito bonito, né? Ó, pão de queijo Dona Zelda. É bem queijudo. Muito bom. Sorvete salgado. Também gostoso. É o segundo sorvete de queijo que eu como na minha vida. Os dois foram muito bons. Bom dia, hoje já é segunda-feira. Ontem no domingo eu trabalhei em algumas correções. Vou mostrar um pouco para vocês de como a tese está indo, mas depois minha mãe veio visitar aqui, acabei ficando com ela a tarde inteira aí e resolvi ficar meio fora assim, não gravar nada, aproveitar o tempo com ela aí. Mas acabou que as correções levaram mais tempo que eu estava achando, mesmo sendo só ver as coisas de inglês, porque assim, você troca uma frase, troca uma palavra, você tem que ficar relendo o parágrafo, reajeitando tudo. Então dá certo trabalho. Hoje vou passar o dia escrevendo, então o plano é terminar essas correções e tentar começar os apêndices. Eu acho que terminar as correções eu vou fazer agora pela manhã e depois eu começo os apêndices da tese na parte da tarde. Aí eu quero ver se eu faço uma discussão com os meus colaboradores do outro artigo que a gente está fazendo, que eu queria incluir no primeiro capítulo da tese, para a gente ver, assim, averiguar a situação agora, dado que a gente achou outras coisas que dá para melhorar e outras coisas que não estavam tão corretas, para ver se eu vou realmente incluir uma discussão inteira sobre isso ou se eu vou fazer algo mais mostrando como a gente pretende terminar isso, né? Porque dá para fazer isso também numa tese tranquilamente,
quando você ainda está com o trabalho com resultados preliminares, certo? Então seria o primeiro capítulo mais coisas preliminares e os outros 3 coisas fechadas. Então, em questão de estrutura, é uma tese sobre física de partículas com foco, né, em física de neutrinos, na verdade pensando em coisas além das teorias vigentes que a gente tem até o momento, como o modelo padrão. Então, minha tese chama Explorando os Setores Escuros Leves, e a gente está... O que quer dizer isso, né, dentro do contexto físico de partículas? Dentro do contexto físico de partículas, setores escuros leves pode ser absolutamente qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, é realmente qualquer coisa. Ou seja, a gente está tentando olhar extensões do modelo padrão que tem partículas novas que interagem fracamente com as partículas que a gente já conhece. Esses são os setores escuros, porque eles normalmente não vão interagir com o eletromagnetismo, então você não tem a noção de luz, né, nesse sentido. E leves porque a gente, no geral, está procurando partículas que são acessíveis a experimentos de neutrinos que operam em energias muito mais baixas que energias do tipo do LHC, né? Então, do Large Hadron Collider, é um acelerador mais potente que a gente tem hoje em dia, e os experimentos que a gente está olhando operam em energias muito mais baixas que isso. Então a historinha vai ser mais ou menos da seguinte forma: o primeiro capítulo vai ser sobre oscilação de neutrinos. Então eu vou fazer a teoria padrão, depois botar o formalismo que a gente está propondo, que é uma modificação do formalismo padrão, e a gente está estudando umas propriedades quânticas dos neutrinos, no sentido de o fenômeno de oscilação por si só é um efeito quântico, e tem várias coisas envolvidas em termos de parâmetros. No geral, as pessoas meio que têm bons chutes para esses parâmetros, a gente está tentando calcular eles de primeiros princípios. Então é um trabalho assim muito difícil, está sendo realmente muito longo, e se a gente conseguir, eu vou ficar muito feliz, mas foi uma coisa bem desafiadora, assim. Agora, uma vez que a gente discutiu oscilação é uma evidência que neutrinos são partículas massivas, e aí a gente vai estudar teorias de como gerar massa para os neutrinos. O modelo padrão em si, aqui eu estou falando bem por cima, tá? Ele é uma teoria que tem um mecanismo de massa, que vocês devem já ter ouvido falar do bóson de Higgs. Por meio dele, as partículas se tornam massivas, né, por uma coisa que a gente chama quebra espontânea de simetria. E o que acontece? Se você usar o modelo padrão do jeito que ele é, os neutrinos, você vai ter uma predição da teoria que neutrinos são partículas sem massa. E, por assim ser, você tem um problema, né? Porque sua teoria está prevendo uma coisa, seus dados estão claramente em conflito. Então tem algo que você tem que fazer na teoria, que você tem que ir além. Só que é uma coisa muito delicada quando o assunto é neutrinos, porque neutrinos são os únicos férmions, né, que é um tipo de partícula, nêutrons que a gente conhece na natureza, e por conta disso, eles poderiam ser a própria antipartícula. Isso é o que a gente chama de uma partícula de Majorana. E isso abre uma quantidade absurda de possibilidades. E aí eu vou discutir tudo isso, né, botar isso em equações, explicar isso em detalhe e falar que não é tão simples achar um mecanismo de massa para os neutrinos, e todas as possibilidades nos levam além do modelo padrão. Então a gente começa ali com a evidência da massa, já incluindo o primeiro projeto. A segunda parte é uma teoria de massa de neutrinos, de modelos de massa, na verdade, né? Não estou ali ainda botando o mecanismo, não estou ainda realizando o mecanismo, né? Estou só explicando os mecanismos possíveis, né? Não estou dando, assim, normalmente a gente chama de mecanismo uma maneira de realizar algo, né? Agora, o que é o ideal de uma teoria? O ideal de uma teoria é você pegar o mecanismo e colocar ele dentro do modelo completo, onde que o mecanismo é realizado, mas você tem controle de todas as etapas. Então você sabe exatamente quando que cada coisa vai acontecer, que é o caso do bóson de Higgs, né? Você tem o bóson de Higgs, você sabe o que acontece e você tem uma predição para a massa das partículas. No caso dos neutrinos, a gente não tem isso. Então, vou fazer uns capítulos gerais disso. Depois eu vou fazer um capítulo de revisão dos experimentos. Então vai ser um capítulo experimental sobre tudo que a gente vai usar em termos de detectores, o que a gente considera, o que eles são úteis, que a gente vai introduzir todos ali. Aí depois a gente vai para os nossos trabalhos mesmo. Então a lógica é: por que neutrinos têm massa, por que isso é um problema do modelo padrão, e como que a gente está buscando, né, setores novos além do modelo padrão, que poderiam estar relacionados com a origem da massa dos neutrinos, que é os tipos de trabalho que eu vou discutir nessa tese. Então, a gente vai começar com um trabalho
que a gente fez buscas, né, por neutrinos mais pesados, ou seja, neutrinos além do modelo padrão, que podem aparecer em detectores de neutrinos. Depois a gente vai olhar outras coisas que a gente fez também com detectores de neutrinos, e no fim a gente estudou um modelo que é uma extensão do modelo padrão, que chama modelo de simetria left-right, e ele tem várias predições, é um modelo muito completo, e aí a gente fez um pouco de análise, né, e busca por essas partículas novas no contexto desse modelo. Então essa é a estrutura. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco agora a parte de organização na prática. Então, a tese em si, você vai começar com um resumo, aí você começa com o tempo resumo em inglês e em português, isso daí é a regra do Instituto, uma introdução que eu ainda não escrevi, a parte teórica, aí a gente vai começar aqui, né, com oscilação de neutrinos, depois vamos falar de neutrinos mais pesados, que chamam heavy neutral leptons, né, são coisas além do modelo padrão. E depois eu vou falar do modelo left-right simétrico, essa é a parte de teoria que eu vou ter que introduzir. Aí, como eu disse para vocês, a gente vai discutir a fundação experimental, né? Então vou discutir tudo sobre feixes de neutrinos, todos os experimentos que a gente considera, e aí a gente vai fazer fenomenologia. Aí aqui tem 3 dos meus trabalhos discutindo isso, e depois aqui vai ter um capítulo de conclusão e revisão. Então essa é a ideia estrutural da tese. Nesse momento eu estou com 160 páginas, então deve provavelmente bater 200 páginas no material final. Vamos ver como é que isso desenvolve. Hoje o dia vai ser inteiro devotado para isso, né? Vou ficar o dia inteiro aqui mexendo com isso. Espero terminar as correções. Tem as correções simples, que são coisas de inglês, e as coisas que são edição, por exemplo, do apêndice e outras coisas que vai dar mais trabalho. Eu espero conseguir concluir essa primeira passada de todas as correções hoje, e incluindo os apêndices, que vai ser o que vai dar mais trabalho. Mas vamos ver. Espero que dê certo, que aí eu posso ficar o resto da semana por conta desse primeiro capítulo aí, que eu ainda tenho que pensar o que vai acontecer, se for preliminar, se não for. E se não for, eu tenho que fazer as contas todas e corrigir as coisas, mas aí eu tenho que ver se isso vai ser realista dentro do tempo que eu tenho. É uma coisa que eu quero muito adicionar, não é necessário, então algumas das pessoas até me falou já que talvez assim eu tô querendo pôr mais coisa do que deveria, mas eu queria muito que isso tivesse ali, porque é uma coisa que é uma das primeiros projetos que eu realmente assim propus, né, que tive de ideia, e infelizmente ele é difícil. Mas enfim, vamos ver o que rola por aí. E vou gravar mais hoje o vlog do dia de hoje, vou avisando vocês o que deu certo, o que não deu até o fim do dia. Mãos à obra agora, né? Terminei a primeira parte do dia aqui, fui na academia lá pelo 12:30, agora eu acabei de almoçar, hora da sobremesa, o doce de leite que a gente comprou lá no Copan. Vamos ver se daqui é bom. Hora de começar o segundo round aqui, o doce está aprovado, bom demais, agora estamos motivados devidamente para a segunda parte do trabalho. Amanhã rolou bem, eu tô devagar, mas rolou bem, então tá fluindo, não na velocidade que eu queria, mas sei lá, tá indo, tem dia que tá devagar só e é isso, mas tá fluindo. Eu decidi não passar só pelo inglês direto, mas já ir fazendo algumas mudanças maiores. Eu acho que talvez essa mudança de abordagem que deu uma modificada no ritmo, mas está sendo produtivo, porque aí eu vou concluir capítulo a capítulo e não fica nada solto antes. Então, estou trabalhando agora no finalzinho do capítulo 5. O 6 é só correção de inglês, não tem nada que adicionar, e o 7 tem que adicionar uma discussão a mais também, um apêndice provavelmente. Então estou trabalhando, vou trabalhar mais tarde nessa parte. Então o plano é concluir isso hoje, e um dos meus colaboradores respondeu, talvez a gente faça uma reunião no meio da tarde, mais pro fim da tarde, por causa do fuso horário. Vamos ver o que rola aí e como é que isso desenvolve.
dia. Quem será você? Quem será? Pela rua tão à toa, nem parece ver o sinal verde à tua frente. Eu vejo aqui do alto, eu quero mais sorriso, eu quero ter um corpo leve e não só querer que o carro me leve, vivendo e vendo tudo em tons de cinza. Te digo, irmão, várias vezes meu céu desabou. Eu mergulhei no mar da vida e nadei por amor. Tão cansado, tão doente, e hoje sinto areia entre os dedos dos meus pés. Te digo, irmão, várias vezes meu céu... Terminando o dia aqui, agora são 8h23. Hoje a gente conseguiu completar tudo que a gente tinha se proposto. Completei os 2 apêndices, fiz todas as correções de inglês apontadas na primeira rodada de correções, né? Então, a princípio, os primeiros 7 capítulos e os 2 apêndices estão prontos. E agora eu vou deixar eles descansar aí por uns 2 dias, porque eu estou muito viciado na leitura desses capítulos para perceber outros erros, outras coisas para melhorar. Então, vou dar um distanciamento de alguns dias para depois voltar lendo tudo e fazendo as modificações adequadas. Agora o planejamento é o seguinte: falta um capítulo, que é o primeiro, e a introdução e o capítulo de conclusões. Eu pretendo conversar amanhã com os meus colaboradores. Hoje, na verdade, eles acabaram não podendo, e resolver isso desse primeiro capítulo e já escrever tudo que eu tenho para escrever desse capítulo. Já está tudo engatilhado, eu já deixei escrito de uma forma que, se eu optar por apresentar resultados preliminares, ele vai estar pronto amanhã. Se eu optar por fazer as contas, ele vai estar pronto até quarta-feira, se tudo der certo. Espero que vai dar, acho que vai dar tudo certo. Se não der, eu vou voltar pro preliminar já, porque não dá pra ficar tentando resolver tudo agora. E os resultados preliminares já estão bem interessantes, então não vai ser um problema muito grande. Então espero até quarta-feira eu estar com esse primeiro capítulo resolvido. A introdução eu rascunhei bastante coisa, eu acho que fiz umas 5 páginas de introdução hoje, que eu já tinha em mente tudo isso, já tinha separado o material, era só realmente escrever de forma consistente. Então tá mais ou menos engatilhado, falta rever em inglês, adicionar referências e completar alguns parágrafos para falar o que é o texto inteiro. E falta o capítulo de conclusão, né? É um resumo, né? Um review geral da tese. Esse eu ainda tenho que fazer, não fiz nada dele. Mas é isso, se tudo der certo, até o final dessa semana a gente deve estar com o documento todo escrito, pronto para uma segunda passada de correções, né? Vou enviar para a minha orientadora para ela dar uma olhada. E se ela der ok, né, ou provavelmente ela vai enviar as correções dos capítulos extras, principalmente, vou fazer isso e com sorte eu consigo depositar semana que vem. Então agora eu também tenho que começar a levantar os professores para a banca. É isso aí, fiz um vlog meio caótico dos últimos 3 dias aí. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Já ia me esquecendo, não deixa de comentar aí no vídeo, deixar seu like, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. E vou deixar aqui também o meu arroba do Instagram e do TikTok, se você quiser me acompanhar nas outras redes. Também me seguir lá vai me ajudar muito e não vai cair sua mão se fizer isso. Então dá uma força aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.